Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O tema desta palavra: a fé e a razão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? No seu lugar, peça para que Deus fale ao teu coração através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e bendito Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos em oração na tua presença e cremos que das tuas poderosas mãos vem a provisão que necessitamos a cada dia. Ó Deus, cada vida aqui presente tem sonhos e projetos, e nós cremos que na força do nosso braço nada poderemos alcançar, mas se o Senhor agir em nosso favor, nós somos mais do que vencedores. Então que o teu Espírito nesta noite venha falar com a tua igreja, venha nos fortalecer, nos renovar e derramar a tua graça poderosa para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a ministração da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo e renova em mim a fé, a esperança e a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podem vos assentar. Existem duas maneiras, duas formas de nós vermos e enfrentarmos os problemas que se levantam diante de nós e tentam nos impedir de alcançar a realização dos nossos sonhos, os nossos projetos. A primeira maneira é como o mundo vê, com os olhos da razão, pela lógica. A segunda maneira é como os filhos de Deus veem, com os olhos da fé. As pessoas que veem com os olhos da razão olham para os problemas, para as adversidades, para as circunstâncias contrárias. Elas atentam na força do vento e na fúria do mar. E a sua confiança está na força do seu braço, na sua capacidade humana, nas suas experiências, nos recursos naturais que ela dispõe para, como tais, chegar ao seu objetivo. O problema é que nós somos limitados, e por mais esforçado que o homem chega um momento em que ele se vê diante de gigantes, de barreiras que estão além das suas forças, além de suas capacidades. E neste momento as pessoas que veem com os olhos da razão perdem a esperança e professam a própria derrota, dizendo: é impossível, eu não vou conseguir, não vai dar. Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 5, o Espírito do Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem e deposita no braço humano a sua força, a sua esperança, a sua fé, e aparta o seu coração do Senhor. A segunda maneira de nós vermos é como os filhos de Deus, com os olhos da fé. As pessoas que veem com os olhos da fé, veem além dos problemas,
além das adversidades, não se detém na força do vento, tampouco na fúria do mar. As pessoas que andam pela fé olham para o poder de Deus e creem no milagre. A pessoa que vê com os olhos da razão diante do gigante diz: é impossível, eu não tenho forças. Mas a que vê com os olhos da fé diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa que vê com os olhos da razão diz: eu não vou conseguir. Mas a pessoa que vê com os olhos da fé profetiza dizendo: em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos desafia a viver pela fé, não a fé que o mundo tem, uma fé positiva. As pessoas dizem: você tem que ter pensamento positivo, mas pensamento positivo e fé são coisas totalmente distintas, diferentes. Elas andam juntas até um determinado ponto. Quando as circunstâncias são favoráveis, quando tudo que você vê diz que sim, diz que vai dar certo, você se sente positivo, animado, com fé. O problema é que quando o vento vira a contra, quando aquilo que parecia que ia dar certo, começa a parecer que está dando tudo errado, surgem problemas de onde você menos esperava. Neste momento, as circunstâncias que estão diante dos teus olhos, os recursos que você tem, a experiência e a força que você tem, não sustentam a tua positividade, a tua fé natural. E nesse momento as pessoas desabam, as pessoas se desesperam, e muitas têm dado cabo da própria vida. Porém, a fé alicerçada na palavra de Deus independe das circunstâncias que estão diante dos nossos olhos. Ela não depende daquilo que você vê. Ela não depende de tudo estar a teu favor. Ela não depende da força que você tem, da experiência humana que você tem, dos teus recursos. Tudo e todo podem estar dizendo que você não vai conseguir, tentando plantar desespero no teu coração. Mas se os teus olhos estiverem na palavra de Deus, se a tua fé estiver alicerçada na palavra de Deus, Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Você vai ficar firme diante do problema. Você vai ficar firme, forte, diante do momento mais difícil que possa se levantar na tua vida. O gigante, a tempestade, as dificuldades podem se levantar. Pessoas naturais teriam desabado diante do que você está enfrentando. Mas você vai ficar firme e forte, porque o Senhor é a tua força. Ele é o teu sustento, e Ele mantém você de pé nos momentos mais difíceis, nas horas mais negras, mais obscuras que você pode vir a enfrentar. As pessoas que veem com os olhos da razão impedem Deus de agir em favor delas. Porque a Bíblia diz que Deus age pela fé. E a fé que faz a mão de Deus agir e operar o sobrenatural, ela não pode se alicerçar em coisas naturais. Por isso, muitas vezes, Deus permite que os problemas se agigantem diante dos nossos olhos. Ele permite que as circunstâncias virem contra, para que quando
conquistarmos a vitória, não venhamos dizer: conquistei pela força do meu braço. Eu sou o que sou porque me esforcei, porque sou forte, porque me superei. Mas para que nós venhamos reconhecer que só o Senhor tem poder de fazer de nós, meros e miseráveis mortais, mais do que vencedores. A Bíblia diz assim: o cavalo e os cavaleiros se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E Deus nos desafia a viver pela fé. Deus, Ele nos ensina a não olharmos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, que são visíveis, são temporais e passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. Deus quer que você olhe além dos problemas, porque se você tem um projeto de vida, se você tem sonhos, se você tem objetivos, estes sonhos foram plantados pelo Espírito Santo no teu coração, para que Deus seja glorificado na realização deles. É Deus quem te faz sonhar, é Deus quem coloca sonhos no teu coração. Os problemas irão surgir, as dificuldades irão se levantar, mas cabe a nós andar e viver pela fé na palavra de Deus, vendo além dos problemas, além das dificuldades. Quando tudo eliminar a positividade, nós vamos continuar firmes, porque somos sustentados pela fé. A fé faz a mão de Deus agir em nosso favor. A fé faz a palavra e as promessas de Deus deixarem de ser algo abstrato que está tão somente escrita e se tornarem uma realidade nas nossas vidas. O Senhor disse: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se alegra o meu espírito. Muitas pessoas que estão dentro da igreja estão vivendo com os olhos da razão, se desesperam diante dos problemas, confiam na força do seu braço, na sua experiência, nos seus recursos, na sua capacidade, e Deus está nos orientando. Deus, Ele está nos ensinando de que para termos uma vida de vencedor, precisamos viver pela fé. Amém? A Bíblia diz que Deus prometeu a Israel uma terra próspera, que mana leite e mel. Deus plantou no coração daquele povo o sonho de morar em uma terra rica. Deus plantou no coração do seu povo sonhos, da mesma forma que Deus tem plantado sonhos no teu coração. Deus é um grande sonhador, e Ele compartilha destes sonhos conosco, de forma que nós sonhamos os sonhos de Deus. Deus tem lindos sonhos para a tua vida, Deus tem lindos sonhos para a tua família, e quando estes sonhos se concretizam, Deus se realiza em você. Amém, igreja? Deus plantou no coração do seu povo uma promessa, que lhes daria uma terra próspera, que manava leite e mel. E quando eles atravessaram o deserto e estavam às margens da terra de Canaã, já podendo a contemplar, a ver com os seus olhos, Moisés separou 12 homens, um de cada tribo de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 espias, e ele lhes orientou dizendo: vão, espiem a terra e tragam notícias. Eles precisavam montar uma estratégia de guerra,
para tomar posse da promessa de Deus. Deus planta os seus sonhos em nosso coração, mas para conquistá-los, precisamos lutar. Tem pessoas que dizem: eu estou descansando em Deus, mas está de braços cruzados. Descansar em Deus não é dormir, não é esperar que Deus faça tudo, porque Deus tem um princípio: Ele age em união com o homem. Nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Quando o homem e Deus se unem em um propósito, o diabo pode se levantar, os demônios podem se levantar, pessoas podem se levantar contra, mas ninguém pode impedir ou frustrar os planos de Deus. Então Deus, orientando Moisés, faz com que ele envie 12 homens para espiar a terra. Ao passo de 40 dias, eles voltam, reúnem Moisés e todo o povo de Deus, e eles começam a relatar aquilo que eles haviam visto. Eles expõem a visão deles, e 10 deles tinham os olhos da razão. 10 deles olharam de uma forma natural, só que as promessas de Deus não conquistam-se de uma forma natural. O milagre não acontece de forma natural, é com o agir de um Deus sobrenatural. Amém, igreja? Deus faz o milagre acontecer. Deus faz aquilo que era para ser a nossa destruição, a nossa derrota, se tornar um testemunho de vitória. Deus faz a enfermidade, cujos médicos se reuniram e disseram: não tem cura, se transformaram num testemunho de milagre, de cura. Deus faz de uma situação de adversidade, de desemprego, dívida, contenda em família, se transformar em um testemunho de provisão, em um testemunho de fartura e bonança, aonde a mão de Deus fez a água brotar da rocha, o pão multiplicar, o peixe multiplicar. Às vezes Deus permite que os problemas se agigantem, para que nós tenhamos a oportunidade de agir pela fé, de crer no sobrenatural, aonde tudo aquilo que nos sustentava, que é natural, cai por terra, e nós nos vemos obrigados a andar pela fé. Amém, igreja? É nesse nível que nós vamos viver os maiores milagres de Deus, nos piores momentos da nossa vida, quando as nossas forças estiverem esgotadas. Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando nos sentimos fortes, temos recursos, temos força, somos experientes, lutamos na força do nosso braço. Mas quando tudo isso cai por terra, nós nos colocamos 100% na dependência de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Deus é fiel. Deus garante a nossa vitória. Amém? Então, 10 deles começam a falar aquilo que eles haviam visto. E a visão deles é uma visão natural. A visão deles é uma visão humana. Eles dizem: a terra é boa, porém nela existem nações numerosas, povos de guerra, homens gigantes, e perto deles nós somos semelhantes a gafanhotos. Nós não iremos conseguir vencê-los, jamais tomaremos posse daquela terra. Vamos levantar um líder que nos guie de volta para a escravidão do Egito. Deus planta
no coração das pessoas. E as pessoas começam a ver os problemas, a ver as dificuldades, a confiar na força do seu braço. Deus nos desafia a viver pela fé. Você não sabe como que você vai ter a vitória. Você não sabe aonde está a porta de escape. Você não sabe como e nem quando, mas você confia em Deus, e no momento certo, Deus entra com provisão, Deus entra com livramento, Deus faz o milagre. Não precisamos entender tudo, saber de tudo, precisamos sim confiar em Deus, em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eles deveriam crer que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Mas eles começaram a expressar a fé. Jesus disse que a boca fala daquilo que transborda o coração. Deus estava vendo a fé deles. E a palavra deles era uma palavra negativa, de murmuração. E quantas vezes diante do problema começamos a murmurar, a reclamar, a dizer que não vamos conseguir, profetizando derrota. Pessoas que dizem: eu nasci para sofrer, Deus esqueceu de mim, eu sou mesmo um miserável. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é suficientemente poderoso para cumprir na tua vida a palavra dele. E Deus fica irado. Isso retém a bênção de Deus, atrasa aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então, quando o problema se levantar, o inferno te cercar, tudo e todos disserem que você não vai conseguir, glorifique a Deus, exalte a Deus e determine com fé: a vitória é minha, em Cristo eu sou mais do que vencedor, já deu certo. Você determina. O diabo lança uma enfermidade e você diz: pelas feridas de Jesus eu fui sarado. E você fica firme. O inimigo fecha as portas e você diz: Deus abre portas aonde não existem portas. Eu tomo posse dessa vitória. O diabo vem com desunião e você profetiza: o meu Deus é Jeová Shalom, príncipe da paz. Deus vai transformar esse problema e você descansa em Deus. Você não deixa o teu coração ficar abatido. Você não perde a paz. Mesmo no meio das guerras, mesmo nos momentos difíceis, você tem uma estrutura emocional, espiritual. Você já viu que a pessoa que não anda na presença de Deus, quando ela passa por um problema, ela desaba, ela fica sem estrutura, ela se desespera, se refugia nas drogas, nos antidepressivos, na prostituição, às vezes refugia-se nos jogos, coisas que não trazem solução. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Então a pessoa fica firme, a pessoa fica serena, a pessoa mantém, ela guarda a fé. Muito lindo a palavra do apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, após enfrentar muitos problemas. Ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você tem que guardar a sua fé. Você tem que provar a si mesmo se você tem vivido e andado pela fé ou pela razão. Se você tem confiado em Deus, ou se você tem colocado a tua confiança na tua força, na tua experiência, nos teus recursos, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e na tua família através de você. Mas para que isso se torne uma realidade, você precisa andar pela fé. A fé só tem um alicerce: a palavra de Deus. A fé não se alicerce em nada do que você vê, em nada que este mundo possa ter. Jesus deixou Lázaro, seu amigo, morrer e ficar 4 dias nas sepulturas.
para que não houvesse nenhum meio natural, nada que sustentasse um pensamento positivo, vai que ele levanta, nada que fosse lógico, mas para que todos vissem que aquela ressurreição era a obra de um Deus que opera o sobrenatural. Jesus andou sobre as águas, não tem explicação. Ele deu ordem ao vento, ao mar, não se explica. Então não tenta entender as coisas espirituais pela lógica. Você não precisa entender como Deus vai agir. Você só precisa crer que Ele é fiel e que as promessas que Ele tem plantado no teu coração, Ele tem poder para cumpri-las uma a uma. Deus é fiel. Então, 10 espias tinham os olhos da razão. A terra é boa, mas é impossível. Nós somos muito pequenos, nós não temos forças, nós não somos grandes o suficiente, nós não temos experiência, seremos vencidos. Essa é a fé do mundo, uma fé natural. Mas 2 deles, Josué e Caleb, tinham uma maneira diferente de ver, uma maneira que agrada a Deus. Eles olhavam com os olhos da fé, eles andavam e viviam pela fé, eles viram a mesma terra, os mesmos inimigos, as mesmas promessas, porém, os olhos deles não estavam focados nos gigantes, no número dos inimigos, no tamanho das muralhas. Eles olhavam além das adversidades, eles olhavam para a palavra de um Deus fiel. E o que sustentava o bom ânimo neles, o que sustentava a fé deles, era saber que Deus é fiel. Eles não sabiam como, eles não sabiam de que forma, eles sabiam que os inimigos eram mais numerosos, maiores e mais fortes, mas a fé deles não estava na força do braço deles. Eles sabiam que a vitória que eles teriam não viria pela força e capacidade humana, mas pelo poder de Deus. Então eles disseram ao povo e a Moisés: calai-vos. E os 10 se calaram. E eles disseram: tenhamos bom ânimo e sejamos agradáveis aos olhos de Deus, porque esta terra, este sonho que arde no nosso coração, qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? O que que Deus tem plantado como projeto de vida para o ano de 2015 para você? O que Deus tem te inspirado e te levado a sonhar? Eles disseram: o inimigo é numeroso. Eles têm gigantes no meio deles. Mas se nós formos fiéis a Deus, agradarmos a Deus, maior é aquele que luta do nosso lado, do que aqueles que se levantam contra nós. Vamos com alegria, vamos com bom ânimo, tomar posse da promessa de Deus. É assim que a igreja anda, com alegria, com esperança, com bom ânimo. Não reclamando, não murmurando, não se maldizendo, mas glorificando a Deus, profetizando a vitória de Deus. Esse ano é o ano da conquista, é o ano da vitória. Você olha para o problema e você vê além do problema, você se vê no altar da igreja testemunhando, porque o problema não é para te destruir, é para te edificar e te amadurecer na presença de Deus. Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve concluir o seu trabalho, para que vocês sejam maduros e perfeitos, e não tenham falta de coisa alguma. Então, se na caminhada
até os teus objetivos se levantarem problemas, seja perseverante e tenha alegria, porque você vai crescer nesse problema, você vai crescer nestas dificuldades. O momento do deserto é ruim, nós choramos, nos sentimos sozinhos, porque quando nós estamos num momento bom, as pessoas nos cercam, se fazem presente, faz um churrasco domingo na tua casa, até quem você não convidou vai. Mas quando você está num momento mais difícil, parece que as pessoas se afastam. É ou não é verdade? Mas se você olhar para trás, para a tua vida, você vai ver que foi nos momentos difíceis que você enfrentou, que você mais cresceu, que você mais amadureceu, que você teve as experiências mais lindas com Deus. E hoje você pode dizer, poxa, verdade, Deus existe, Deus é fiel, Ele me sustentou naqueles momentos, porque se não fosse a presença dEle, a bondade dEle, você ficaria prostrado lá atrás, mas você está aqui, de pé, adorando, exaltando o nome dEle, porque até aqui o Senhor tem te sustentado, amém? Então, diante dos problemas que podem vir a se levantar no ano de 2015, mantenha-se na fé, mantenha um bom ânimo, e você pode dizer como os espias disseram, maior é aquele que luta ao meu lado, maior é aquele que está comigo, do que aqueles que vão se levantar contra mim. Todos os problemas que surgirem na tua vida serão mais um testemunho de vitória. Amém? Você vai testemunhar grandes vitórias esse ano. Haverá conversões na tua família. Diga, eu tomo posse. Haverá conversões e salvação na tua família. Diga, eu tomo posse. Portas que estavam... Haverá cura e restauração. Toma posse. Sonhos que estão arquivados, que outrora você sonhava, mas que o tempo passou e não se realizaram, e você abriu mão deles, você desistiu, talvez até esqueceu. Eles vão se realizar na tua vida, porque ninguém pode frustrar os sonhos de Deus. Eu quero orar com você, eu quero determinar o milagre de Deus. Vou convidar o pessoal do louvor, dá tempo ainda de nós chamarmos, atrairmos a presença de Deus, e eu quero fazer uma oração, pedindo para que o milagre, para que o sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida, pedindo para que muralhas gigantes, impedimentos caiam por terra, e para que no teu coração permaneça a mesma fé, o mesmo bom ânimo que estava na vida de Josué e Caleb, a mesma perseverança que fez eles virem muralhas caindo, gigantes tombando, e tomaram posse da terra prometida. Aqueles que viram pela razão morreram no deserto. Quem não crê não pode ver o milagre, mas quem crê e persevera, se mantendo na fé, recebe o milagre de Deus. Amém? Nós vamos adorar a Deus, depois eu vou estar orando com você pelo milagre, pelo impossível, por teu sonho que parece que uma muralha se levantou para te separar dele. Ele vai ser uma realidade na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível.
tuas mãos eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Vamos a ti, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você que precisa do milagre, sai do teu lugar e vem à frente. Vem ao altar do Deus Todo-Poderoso, ao altar aonde o Deus dos impossíveis vai agir. É uma atitude de fé. A palavra diz que aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para o seu povo. E as muralhas, os gigantes, os impedimentos vão cair por terra, porque nada é impossível. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio em ti, Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Maravilhoso Deus, a tua palavra diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aqui estamos diante do teu altar, o altar de um Deus que é o Senhor dos impossíveis. Ó Pai, nós unimos a nossa fé e nos colocamos na tua presença santa e gloriosa, porque o Senhor tem plantado sonhos em nosso coração. Meu Pai, só o Senhor sabe os sonhos, os projetos, os propósitos que tens plantado no coração deste homem, no coração desta mulher. Meu Pai, sonhos que irão glorificar o teu nome, mas nós vivemos em um mundo em que o inimigo tem agido e levantado problemas, adversidades, ele tem soprado o vento, enfurecido o mar, mas nós nos refugiamos no Senhor e determinamos que em Ti, ó Pai, nós somos mais do que vencedores. Então vem agora com Teu poder, com Teu Espírito e arranca da nossa mente, do nosso coração, o pensamento negativo, o pensamento de derrota, de que não vamos conseguir, de que não irá dar certo. Pai,
Pai, nos ensina a crer nas Tuas promessas, na Tua fidelidade. Nós determinamos que as barreiras, os gigantes, as muralhas caiam por terra, em nome de Jesus. Eu digo, em nome de Jesus, a barreira que está na tua vida, o gigante que se levantou e que tem agido para impedir os projetos de Deus de se cumprirem na tua vida, gigante que tem se levantado para destruir esta vida, esta família, para frustrar os sonhos desta pessoa, eu te dou uma ordem, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, saia da vida desta pessoa. Eu vejo muralhas caindo, muralhas estão caindo, barreiras estão sendo colocadas por terra pela mão do Deus Todo-Poderoso. Oh, receba pelo Espírito de Deus fé, receba bom ânimo, receba do Espírito do Senhor, Espírito de fortaleza, Espírito de vitória, Espírito que te dá bom ânimo diante das adversidades. Talvez você chegou desanimado, talvez você chegou triste, porque os problemas estão se levantando e aumentando a cada dia, mas o Senhor é a tua força. Maior é aquele que luta contigo do que aquele que se levanta contra ti. Receba a vitória de Deus. Eu determino que a porta do emprego está se abrindo. Eu determino que a promoção está sendo liberada pelo alto dos céus. Eu determino que a enfermidade bata em retirada agora, que as maldições estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Eu determino a mão de Deus transformando a mente e o coração do teu familiar, e Deus está operando salvação na tua casa, na tua família. Toma posse pela vitória. Eu determino que a insônia acaba agora. Oh, Rialachei Cantalamanás. Oh, receba bom ânimo, receba do Espírito de Deus a fé que vai te dar a vitória. Oh, operando Deus, quem impedirá? Oh, ministra sobre a tua igreja, ministra sobre o teu povo. Vamos ver as promessas se cumprindo, e pela fé, meu Pai, esta vida que tanto tem lutado, que o inimigo tem se levantado para frustrar, vai contar aqui neste altar, diante desta igreja, que o Senhor tem sustentado o testemunho da vitória, porque os sonhos são teus. Oh, lacheia da lamanais. Receba, igreja, bom ânimo. Receba o Espírito da vitória. Oh, receba a fé. Oh, é a palavra que sustenta a tua fé. Não é o que você vê, não é o teu braço, a tua experiência, mas o Espírito de Deus. Oh, receba o milagre que você precisa agora. Toma posse agora, toma posse agora. Receba, receba, receba o milagre agora, em nome de Jesus. O Senhor coloca agora sobre a tua vida o milagre que você precisa. Ele te traz a terra prometida. Ele concretiza os teus sonhos para a glória do nome dEle. Diga comigo: meu Deus, me dá uma visão com os olhos da fé, uma visão espiritual, porque a minha fé é alicerçada pela tua palavra, pelas tuas promessas, e não pela minha força, experiência, recursos, sabedoria, mas pela tua palavra, pelo teu Espírito. E maior é o Senhor que está comigo do que o mal que está neste mundo. Por isto eu determino que as muralhas que até então impediam a vitória de chegar estão por terra. Estão por terra todas as muralhas. Eu estou tomando posse das tuas promessas.
em nome de Jesus. Só quem é vencedor, aplauda bem forte a Jesus, ao Rei da Glória, o Senhor dos Senhores.